Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar nossas atividades na unidade 3. Nós estamos agora focando nossa atenção no equilíbrio de óxido-redução. Na aula de abertura, nós fizemos um panorama sobre os 3 equilíbrios de precipitação, de complexação e de óxido-redução, com ênfase ao equilíbrio de complexação. Depois, na segunda aula, nós demos uma ênfase no equilíbrio de precipitação. E nessa, nós daremos uma ênfase no equilíbrio de óxido-redução. Então, nós estamos procurando comparar, colocar um equilíbrio do lado do outro, para mostrar que, apesar das diferenças, existem alguns elementos comuns entre todos os equilíbrios, que é o equilíbrio dinâmico, uma abordagem cinética, e a constante que nós associamos a esse equilíbrio é uma abordagem termodinâmica. Então, como nós já vimos nas aulas anteriores, de maneira mais superficial, nós temos aqui o equilíbrio de óxido-redução. Então, o equilíbrio de óxido-redução é uma reação que tem uma particularidade, é uma transferência efetiva de elétron de um elemento, de uma substância para outra. Aqui nós colocamos uma reação entre o sério 4 e o ferro 2. Observe que o sério 4+, ele passa para sério 3+. Significa que ganhou um elétron do ferro. O ferro, ao doar o elétron para o sério, ele passa para +3. Então, ele estava +2, passou para +3. Ele oxidou. O número de oxidação aumentou. Enquanto que o sério, ele passou de +4 para +3. Então, ele reduziu. E aqui nós precisamos ressaltar alguns conceitos que vocês já devem ter visto em outras disciplinas, mas é importante, né? O sério, ele sofreu uma redução. Então, ele age sobre o ferro como um agente oxidante, né? Ele reduz, portanto, ele oxida o ferro. O ferro, ele sofre uma oxidação, ele passa de +2 para +3. Então, o ferro, ao oxidar, ele age sobre o sério reduzindo. Então, ele é um agente redutor. É o contrário. Aqui nós temos o sério reduzindo, ele é um agente oxidante sobre o ferro. O ferro, ele oxidou, então ele age sobre o sério reduzindo, é um agente redutor. São conceitos importantes para nós. Né? Então, nós temos aqui dividido a semi-reação, né? O sério +4, com o elétron dando sério, 3+. Então, é a reação de redução do sério. E o ferro? O ferro, ele doou o elétron, ele perdeu o elétron, então o ferro passou de ferro 2 para ferro 3. Oxidação do ferro 2. O sério reduz, o ferro oxida. O sério reduz é um agente oxidante, o ferro oxida é um agente redutor. Então, nós temos aqui 2 semi-reações. Vamos observar essa reação aqui entre a prata e o cobre, gerando prata metálica e o cobre. Aqui considerem que essas 2 flechinhas, elas deviam estar aqui, ok? Indicando que essa reação é reversível e atingirá o equilíbrio eletroquímico. Como é que nós podemos fazer essa reação no laboratório? Nós podemos pegar um becker, colocar uma solução de prata mais, por exemplo, nitrato de prata, e colocar uma barra de cobre. O que vai acontecer com o tempo? Vai acontecer a reação até chegar no equilíbrio. Então, nós observamos que a prata se depositou sobre a barra de cobre e a solução ficou azulada. Então, veja bem, essa prata que se depositou sobre o cobre é essa prata que reduziu. Ela estava +1, passou para 0, reduziu. E o cobre, que estava metálico, na forma de barra, ele passa para a solução, ficando aqui um complexo aquoso de cobre azulado. Né? Então, o cobre aparece na solução. Então, essa é uma reação direta entre o cobre e a prata. É uma reação de óxido-redução. Temos o agente redutor, que é o cobre, e o agente oxidante, que é a prata. Nós podemos promover essa reação
de maneira diferente? Sim. Na reação anterior, os reagentes estavam em contato íntimo, contato direto. Aqui não. Aqui nós colocamos numa semicélula, que nós chamamos, né? Um reagente, na outra semicélula, outro reagente. Então, nessa nós colocamos um eletrodo de cobre numa solução de cobre. E aqui nós colocamos prata, um eletrodo de prata. Entre eles, nós colocamos um fio interligando as duas soluções, colocamos um voltímetro para medir a diferença de potencial entre essas duas semi-reações. Definimos uma concentração aqui padrão de 1 molar de cobre e de prata. Então, nós temos aqui uma célula eletroquímica. Dois condutores imersos em uma solução contendo eletrólitos, esses dois eletrodos, de prata e de cobre. Um condutor eletrônico externo, esse daqui é um fio que vai conduzir a eletricidade. Então, veja que aqui já diferencia em relação à reação anterior. Né? O que nós temos aqui? Nós temos aqui, vocês podem observar, nós temos aqui uma reação de oxi-redução, só que agora o elétron ele não é transferido diretamente entre a prata e o cobre. Ele passa por um fio, né, metálico, então ele gera uma corrente elétrica que pode, por exemplo, acender uma luz, gerar calor, etc. E nós temos um condutor iônico, que é essa ponte salina. Por que isso? Porque à medida que o cobre vai se oxidando, ele passa para a solução. Nós vimos isso, né? O cobre ele deixa o eletrodo e passa para a solução. Então, ele vai aumentar a concentração de cobre aqui na solução. Aumentando essa densidade positiva, ele tende a atrair o elétron. Aqui, o contrário, né? A prata está na solução, carga positiva, atraindo os elétrons. Mas à medida que a prata também ela vai se depositando no eletrodo, né? Aqui nós vamos, então, diminuindo a concentração de prata. E vai aumentando a concentração do contraíon da prata, porque a prata não está sozinha. Está aqui, por exemplo, como nitrato de prata. Então, você vai aumentando a carga negativa, que pode repelir o elétron. Para evitar isso, você põe esse condutor eletrolítico, uma solução de KCl. Né? Se aqui está ficando positivo, vem o cloreto nessa direção. Se aqui está ficando negativo, vem o potássio. Né? Com isso, nós fechamos o circuito de tal modo que possa haver uma corrente efetiva entre a semicélula do cobre e a semicélula da prata. Aqui é uma reação espontânea. Esse valor 0,462 é uma medida da força com que essa reação tende a acontecer. Então, nós temos lá no ponto zero, antes de iniciar a reação, então, um potencial de 0,462. A reação começa a acontecer, ela vai se processando, o cobre vai se oxidando e a prata vai reduzindo. Isso vai acontecer infinitamente? Não. Vai chegar um tempo, né, um intervalo de tempo, onde nós teremos aqui um equilíbrio. Nessa situação, aqui o nosso voltímetro vai marcar zero, uma situação de equilíbrio. E esse equilíbrio dinâmico, então, nós podemos, como nós fizemos nos outros 3 equilíbrios anteriores, aplicarmos uma constante. Então, essa constante é dada pela concentração molar da prata vezes a concentração molar do cobre, elevada aos coeficientes estequiométricos, que nesse caso é 1 e 1, dividido pela concentração molar do cobre e pela concentração molar da prata, elevada ao coeficiente estequiométrico, que é 2. Como a prata metálica e o cobre são sólidos, né? Isso aqui eu posso eliminar, eles não variam em função do tempo. Então, a constante K, ela depende exclusivamente dos íons cobre e prata. E no equilíbrio, ela tem um valor tabelado, que nós já buscamos, 4,1 vezes 10 elevado a 15. Então, veja, a constante que está aqui é a aplicação da lei da ação das massas, que nós aplicamos ao longo desses 4 equilíbrios que nós estudamos, equilíbrio do ácido base, equilíbrio de precipitação, equilíbrio de completização e equilíbrio agora de óxido-redução. Né? Então, nós temos aqui uma situação também similar às anteriores.
É interessante nós observarmos essa tabela aqui também. Essa aqui é uma tabela que lista aqui os cátions sofrendo reação de redução, todos prata mais, prata metálica, né, e assim por diante. Essa reação aqui de H+, reduzindo a hidrogênio molecular, ela representa o eletrodo padrão de hidrogênio. O eletrodo padrão de hidrogênio, quem não lembra, vamos fazer uma pequena revisão, né? Um eletrodo que convencionou-se que tinha potencial zero. E quando nós medimos as semicélulas em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, nós consideramos esse subscrito aqui, condição padrão. Então, esse eletrodo padrão de hidrogênio, ele vai fazer o quê, né? Nós substituímos das semicélulas pelo eletrodo padrão de hidrogênio e colocamos a nossa semicélula que nós queremos medir o potencial como uma segunda semicélula. Então, por exemplo, se eu quero medir o potencial de redução da prata aqui, quero medir o potencial de redução da prata, eu coloco aqui o potencial eletrodo padrão de hidrogênio. Nesse caso, não marcaria 0,462, marcaria 0,799. Agora, nós queremos medir o potencial dessa semicélula. Então, eu vou colocar o eletrodo padrão de hidrogênio aqui, e aqui eu coloco essa semicélula. Aí eu vou medir o que está aqui. Né? Então, eu faço sempre isso. Eu deixaria aqui o eletrodo padrão de hidrogênio como referência, e aqui eu vou alterando as semi-reações. Com isso, eu consigo uma escala como essa daqui. Isso significa o quê? Que a prata ela tem um potencial de redução bastante alto, 0,799. O cobre já bem pela metade, aí, próximo disso. O eletrodo padrão de hidrogênio convencionou-se como zero. O cádmio tem valor negativo. Né? O valor negativo significa o quê? Os que têm valores positivos significam que eles conseguem, a prata consegue oxidar o hidrogênio, transformando em H+, o cobre oxida o hidrogênio, transformando em H+. Quando o potencial é negativo, significa que esses compostos têm uma fraca capacidade de redução. Então, o H+ oxida o cádmio e oxida o zinco, por isso que são valores negativos. E nós podemos construir uma escala dessa maneira, né? Olha, nós podemos considerar, então, que a prata oxida o cobre oxida o hidrogênio molecular, o hidrogênio, né, na forma de próton, ele oxida o cádmio oxida o zinco. Aí nós podemos construir uma escala como essa, olha, a prata oxida o cobre, que oxida o próton, que oxida o cádmio, que oxida o zinco. Né? Oxida aqui, eu falei oxida o próton, oxida o hidrogênio. Né? A gente só fez uma adaptação aqui. Né? Então, a prata oxida o cobre metálico, como eu havia dito, assim, só para a gente ter uma liberdade aqui de apresentação. Isso é importante, essas reações? Sim, nós vamos ver que há várias reações que são usadas na química qualitativa e quantitativa. Por exemplo, a permanganatometria é uma reação que usa o permanganato. O permanganato ele é um agente oxidante bem forte, né? Aqui o potencial é 51 volts, dependendo do pH, aqui tem 1,68. Então, esses reagentes, por exemplo, oxidantes, eles são importantes para nós estudarmos reações químicas e promovermos reações químicas de interesse, né? Tanto qualitativo como quantitativo. Então, de cromato de potássio, permanganato, tem também os compostos redutores. Então, essas reações, elas, junto com as demais reações que nós vimos, ácido-base, precipitação, complexação, são reações que nós vamos utilizar na quarta etapa, a gente vai observar, para identificar cátions, ânions, e essas reações serão úteis para nós também quantificarmos um grande número de compostos através da volumetria de complexação, de precipitação, de oxidorredução. Então, obviamente, esses 4 tipos de reações. E os 4 equilíbrios associados a esses 4 tipos de reações, eles são fundamentais para nós entendermos
os princípios que regem a química analítica qualitativa e quantitativa. São muito importantes. Eu desejo bons estudos a todos. Estamos à disposição. Muito obrigado.